Graças a Deus. Daniel, capítulo 10, versículo 19. E o tema ao qual quero abordar é o seguinte: o que chama a atenção de Deus é o nosso caráter. Glória a Deus. Quantos estão ouvindo, posso dizer amém? Amém. 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 Amém, Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, a palavra vai dizer em Daniel 10, 19. E disse: não temas. Glória a Deus. Não temas, homem muito desejado. Paz seja contigo. Anime-te. Sim, anime-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortastes. Meus irmãos, nós sabemos que o livro de Daniel é um livro das revelações profundas, semelhantemente às revelações dadas a Apocalipse. Para nós entendermos e apregoarmos o livro de Apocalipse, primeiro nós temos que entender sobre as revelações dadas a Daniel. Nós podemos ver que Daniel era um nobre de Israel, ou melhor, possivelmente um príncipe, que foi levado para a Babilônia na primeira deportação, pelo ano de 605, aleluia, antes de Cristo. Então nós podemos ver que provavelmente, ainda nos primeiros anos da adolescência, glória a Deus, o seu ministério durou todo o exílio na Babilônia. A sua última profecia datada foi proferida em 536, já com há cerca de 80 anos. O significado do nome Daniel, meu Deus é juiz, certamente está de acordo com o tema geral do livro, a soberania de Deus. Este livro descreve conflitos no mundo, atuais e futuros, mas o controle do Senhor sobre todos os eventos é demonstrado claramente. Então, o livro de Daniel, isso aqui é só simplesmente uma introdução, amém? O livro de Daniel é provavelmente o mais bem organizado das Escrituras. Então, alguns atribuem isto ao fato de que, próximo ao fim da sua vida, Daniel reescreveu e organizou todo o livro em uma mensagem consolidada. O arranjo intricado das ideias no livro demonstra a sabedoria extraordinária de Daniel. Então, as coisas que aparecem nas visões de Daniel, como a grande estátua, os animais, os mensageiros angelicais e a descrição da glória de Deus, são muito similares às coisas que são retratadas no livro de Apocalipse. E o livro do Apocalipse não pode ser interpretado de maneira apropriada sem um conhecimento geral do livro de Daniel. O livro do Apocalipse cita ou faz reverência a matérias de cada capítulo do livro de Daniel. E nós podemos saber que apenas 2 capítulos do livro de Apocalipse não tem algum antecedente no livro de Daniel. Então, como falei para vocês, quero abordar aqui o tema: o que chama a atenção de Deus é o nosso caráter. Daniel 10, 19, esse texto sagrado, ele nos mostra que Deus viu algo diferente em Daniel para que o mesmo fosse reconhecido até pelos anjos como um homem muito amado no céu. O caráter firme de Daniel chamava a atenção de Deus e dos seus próprios inimigos que procuravam falha na sua conduta e não encontravam.
O caráter pode ser definido como um aspecto da personalidade humana que é responsável pela forma habitual e constante de agir peculiar a cada pessoa. O termo caráter procede do grego charakter e significa literalmente estampa, impressão, gravação, sinal, marca ou reprodução exata. Traduzindo isto para o lado moral e espiritual das pessoas, o caráter é uma marca da impressão que cada indivíduo revela em sua personalidade. Quanto mais você convive com a pessoa, mais se descobre de sua personalidade, se é boa ou se é má. Então, pessoas de mau caráter não tem como elas esconder por muito tempo esse sinal estampado em sua personalidade. Não tem como ela fingir muito tempo ser uma pessoa boa, sendo que ela não é uma pessoa boa. E quem tem um bom caráter, deixa também como legado essa marca na vida de quem convive em sua volta. Então, o bom caráter de Cristo ficou tão imprimido na mente dos seus discípulos que serve de padrão para todos nós imitarmos. Nós podemos ver em 1 Pedro, capítulo 2, verso 21 ao 23, que nos diz: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Jesus Cristo, aleluia, é um homem, é um varão muito valoroso, é um homem de exemplo para todos nós sobre o teu caráter. E eu quero citar também, aleluia, outras pessoas de caráter sobre a Bíblia, para que a gente podemos ver que há muitos homens dentro da Bíblia, homens de bom caráter, e há pessoas de má caráter. Então nós temos que seguir e entender que nós devemos pegar de exemplo as pessoas de bom caráter e aprender com as de má caráter, que a gente temos que fazer opostamente a de má caráter para que a gente possamos achar graça aos olhos de Deus. Meu Deus, meu Pai, meus irmãos, o carisma atrai pessoas enquanto o caráter atrai a Deus. Nós podemos ver que vivemos numa sociedade onde o carisma de uma pessoa atrai muito mais multidões do que o seu caráter. A palavra carisma vem do grego charisma, que significa dom. É uma pessoa carismática e definida como alguém que recebeu uma graça ou um dom divino. O carisma de alguém é muito importante para lidar com o público. Só que nós podemos ver que, porém, o perigo está no fato de que uma pessoa carismática, além de possuir o dom de cativar as pessoas, aleluia, continuam simpáticas até mesmo quando comete erros, quando comete pecados. Então, por isso, não basta apenas ter carisma, é preciso também ter caráter. Foi o caráter de Natanael que chamou a atenção de Jesus. Veja comigo, no Evangelho de Jesus, em João, glória Espírito Santo de Deus. Aleluia, João 1,47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Glória a Jesus. Então nós podemos entender que não é necessário somente ter carisma,
Porém, temos que tomar cuidado com isso. Por isso, não basta apenas nós só ter carisma. É preciso também ter caráter. Aleluia. Foi o caráter, meus irmãos, de Ezequias que chamou a atenção de Deus quando ele orou, dizendo da certa forma: Ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo, assim como está relatado aqui em 2 Reis, capítulo de número 20, verso do 3 ao 5. Foi o caráter também de Jó que chamou a atenção de Deus quando o próprio Senhor testemunhou isso para o adversário, dizendo: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então nós podemos ver que foi o caráter de Daniel que atraiu a atenção de Deus quando o mensageiro celestial lhe disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, aleluia, em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Olha só o nível da espiritualidade de uma pessoa que tem caráter diante de Deus. Então quero citar aqui alguns homens de caráter na Bíblia. Glória a Deus. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus. A Bíblia mostra o exemplo de muitos homens de caráter para imitá-los, e também exemplos de muitos homens de mau caráter, para jamais imitarmos os seus exemplos. A Bíblia descreve o bom caráter de José em momento que uma terrível tentação, aleluia, quando venceu a sedução sexual de sua própria patroa, que a mulher de Faraó estava doida para deitar com ele. E ele, um homem cheio de caráter, no meio das imundícias, não se corrompeu. A sua patroa, a mulher esposa do teu patrão, Faraó, aleluia, quis deitar com ele. O que ele fez? Ele deitou? Não. Era um homem de caráter. Glória a Deus. E ele tinha tudo para que desse certo, porque ela queria, aleluia, adulterar com ele. E a Bíblia relata que estavam os dois sozinhos. Faraó não estava em casa. A Bíblia relata que os dois estavam sozinhos. Ela ficava ali seduzindo José para se deitar, para ele entrar a ela. Só que o caráter do homem foi maior. Aleluia. Glória a Deus. Nós podemos ver que isso em Gênesis 37, 7 ao 9. Glória a Deus. O próprio Deus deu testemunho do caráter de Moisés, dizendo: Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança no Senhor, porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Aleluia. Nós podemos ver que a mulher sunamita deu testemunho do caráter de Eliseu, dizendo:
eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Eita glória! Meus irmãos, a Bíblia descreve Barnabé como um homem carismático e também de caráter, dizendo, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Daí nós podemos ver a importância de termos caráter diante de Deus. O caráter vai descrever, aleluia, sobre a nossa personalidade, sobre quem somos no oculto, sobre quem somos no público. O caráter, aleluia, de um ser humano, ele não pode ser escondido. O caráter do ser humano jamais se esconderá, seja ele mau ou seja ele bom. Aleluia! Uma pessoa que finge, aleluia, ser uma pessoa boa quando ela é uma pessoa má, ela não pode muito, aleluia, esconder isso de ninguém. Quem já viu aquele ditado, aquela frase, que diz que a mentira tem perna curta? Então nós podemos ver que, aleluia, não há como esconder muito tempo. Mas todos quanto têm um bom caráter, influenciam todos os que estão ao teu redor. Quem tem bom caráter, aleluia, ensina as pessoas que têm um mau caráter a ela aprender, aleluia, a ser uma pessoa de personalidade honesta, ser uma pessoa de personalidade santa, ser uma pessoa de personalidade diferenciada diante dos homens, diante de Deus. Então o caráter, seja lá qual for, ele não pode ser escondido. Assim como a mentira tem perna curta, nós podemos ver, meus irmãos, minhas irmãs, que quem eu sou no oculto, ainda que eu não descreva, ainda que eu não revele publicamente, um dia será revelado, um dia será, aleluia. Porque Deus há de revelar todas as obras ocultas dos homens. Glória a Deus. Glória Espírito Santo da verdade. Glória a Jesus. Nós temos que ter caráter diante de Deus. Nós temos que ser um homem, aleluia, de caráter. Vocês têm que ser uma mulher de caráter. E não trocar nada. Não trocar o caráter por nada. Porque é possível ser carismático e também de caráter firme. Exemplo, Jesus Cristo era carismático e de caráter firme. Aleluia. O líder precisa ser carismático quando precisa ser, mas também não pode abrir mão do caráter só para agradar as pessoas. Não abra mão do teu caráter para alimentar o ego de ninguém. Não abra mão do teu caráter, aleluia, para satisfazer ninguém. Não abra mão de ser quem você é, para se corromper por causa de ninguém. Seja uma pessoa de caráter. Paulo advertiu a Timóteo, dizendo: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecado de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Tenha caráter. Que nós venhamos ter caráter diante de Deus. Que nós venhamos aprender a ter caráter diante de Deus. Porque, aleluia, quando nós tiver caráter, aleluia, no oculto, publicamente, diante de Deus, Deus que vai dar testemunho de mim, de você. Será Deus que vai falar sobre nós. Não vai precisar você falar quem você é. Deus irá testemunhar sobre o teu caráter, sobre a tua pessoa. Observaste o meu servo Jó? Aleluia!
Satanás, está observando meu servo Jó? Porque na terra, no mundo, não há ninguém como meu servo Jó. Homem íntegro, puro, reto e se desvia da aparência do mal. Quando você tiver caráter no oculto, publicamente, diante de Deus, é Deus que vai te honrar. É Deus que vai, aleluia, dar testemunho sobre a sua pessoa. Não vai precisar você ficar contando para um, para outro que você é uma pessoa de caráter. Não. Deus vai trazer à luz, à tona, o caráter que existe em você. Por quê? O carisma atrai pessoas, enquanto o caráter atrai Deus. O caráter chama a atenção de Deus. O caráter faz com que, aleluia, nós venhamos se aproximar de Deus ao ponto de Deus achar graça olhar a nós. Achar graça olhar para nós e falar, meu Deus, verdadeiramente, a minha filha, Viviane, é uma moça de caráter. Aleluia. Verdadeiramente, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, nós não devemos se corromper, meus irmãos. Não devemos deixar o nosso caráter de lado por nada. Entenda. Glória a Deus. Quando nós tiver caráter, quando nós for pessoas de caráter, Deus vai se alegrar ao ponto de querer trazer nós como exemplo. Porque Daniel é exemplo para todos nós. José foi um grande exemplo por todos nós. Jó, aleluia, é exemplo para nós. Glória a Deus. Glória Espírito Santo, nós temos que ser pessoas diferentes, porque há muitas pessoas nos dias atuais que são carismáticas, mas não têm caráter. E isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Porque a carisma, ela tem o poder de cativar. Só que você não sabe o que está por detrás daquele carisma, daquela pessoa carismática. Você não sabe se é uma pessoa de caráter. Você não sabe se é uma pessoa verdadeira, se é uma personalidade verdadeira que está sendo mostrada, revelada diante de ti. Mas graças a Deus, todos quantos têm um mau caráter, ele não consegue se esconder por muito tempo. Assim como uma mentira tem perna curta, o mau caráter que se passa pelo bem é desmascarado. É desmascarada. Todos quantos usam diversas máscaras sobre o teu rosto, Deus, ele joga por terra essas máscaras e faz com que a gente venha saber quem é quem serve e quem não serve, quem faz, quem não faz, quem tá fora ou quem tá dentro. Aleluia, porque muitos, aleluia, estão dizendo, aquela irmã, ela é cheia de querer ser, fala que é usada nada. Aquele irmão, aleluia, tá em pecado, caiu, tá pecando, tá errando, tá adulterando, tá em pecado, mas só Deus vai revelar quem é que está fora e quem está dentro. Quem está dentro da tua presença e quem diz que está dentro, mas está fora. É Deus que vai revelar o caráter de cada um. É Deus que vai mostrar para nós, aleluia, quem serviu e quem não serviu. E outras vezes nós veremos a diferença, porque não tem como esconder. Uma pessoa sendo má, de má caráter, passando com uma pessoa de bem caráter, ela não conseguirá esconder isso por muito tempo, porque outras vezes vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Nós veremos a diferença. Deus irá dar testemunho de cada um que tem um bom caráter. Não precisa você
falar quem você é. Porque até mesmo as pessoas elas só vão querer absorver, acreditar naquilo que tá nela. Você pode ser uma pessoa boa, boa mesmo. Só que se a pessoa quiser ver você como uma pessoa má, ela vai ter você como uma pessoa má e pronto, acabou. Só que Deus, ele é especialista, aleluia, de honrar e exaltar todos quantos têm um bom caráter. Glória ao Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus por isso. Aleluia. Então, que nós venhamos aprender com isso. Aleluia. Que o que chama a atenção de Deus é o nosso caráter. Então, o caráter, ele pode ser definido como um aspecto da personalidade humana que é responsável pela forma habitual e constante de agir peculiar a cada pessoa. Glórias a Deus. Aleluia. E como eu falei para os irmãos, o termo caráter ele procede do grego. Ele procede do grego. Character. E significa literalmente estampa, impressão, gravação, sinal, marca ou reprodução exata. Então, traduzindo isso para o lado moral e espiritual das pessoas, o caráter é a marca da impressão que cada indivíduo revela em sua personalidade. Quanto mais isso aqui é muito sério. Quanto mais você convive com a pessoa, mais se descobre de sua personalidade, se é boa ou se é má. Quantas das vezes você esteve com pessoas que no começo aquela pessoa, nossa, era uma pessoa maravilhosa. Irmã, nossa, ela é uma amiga muito boa para mim. Ela é como uma irmã. Ah, ela é uma pessoa, eu creio que ela é uma pessoa. Ah, irmão Vinícius, eu creio que ela é uma pessoa de Deus para a minha vida. A passar do tempo você descobriu que não era isso. A passar do tempo a máscara caiu. A passar do tempo você viu que, aleluia, uma pessoa de má caráter, ainda que ela mostre para você que ela é uma pessoa de bom caráter, não, aleluia, não conseguirá muito tempo esconder isso. Porque não é a personalidade dela correta, não é a personalidade dela exata. Pessoas de mau caráter não esconde por muito tempo esse sinal estampado em sua personalidade. Não é a personalidade dela um bom caráter. Não é a personalidade dela um bom caráter. Então, nós podemos ver que ela não tem chance de ela ficar escondendo isso há muito tempo. E quem tem bom caráter deixa também como legado essa marca na vida de quem convive em sua volta. Glória a Deus. Que nós venhamos ser uma pessoa de caráter, no oculto, publicamente, diante de Deus, para que Deus venha nos abençoar. Olha só, um exemplo. Muitas das vezes, glória a Jesus, que pessoas achavam que dizia estar na frente, que dizia estar voando alto, que diziam que era uma pessoa que ia, que fazia, acontecia, que era servo, serva, que não sei o quê. Deus pegou aquele que
é de caráter honesto, tem a sua personalidade simples, humilde, agradável a Deus. Deus enviou pessoas sobre aqueles que estavam ali que verdadeiramente são, mas não revelam. A obra revela, o testemunho revela, só que não é a pessoa que fica falando, eu sou uma pessoa tal, eu sou tal, eu faço tal. Não. Deus, Ele traz pessoas para testemunhar através da tua vida sobre o teu bom caráter. Assim como o Daniel, que nós apregoamos. E nós podemos ver que o que chama a atenção de Deus é o nosso caráter. Glória a Jesus.